Olá, exploradores da Terra-média! O vídeo de hoje é dedicado à criação dos 3 anéis élficos de poder. Vocês sabiam que foram os elfos de Eregion que fizeram todos os anéis? Exceto, é claro, o Um Anel. Ele que foi feito pessoalmente por Sauron na Montanha da Perdição. Mas este é um assunto para um futuro vídeo aqui no canal. Após a derrota de Morgoth na Primeira Era, alguns dos elfos Noldor remanescentes foram para Eregion e construíram a cidade chamada Ost-in-Edhil por volta do ano 750 da Segunda Era, próxima ao portão oeste da cidade dos anões, Khazad-dûm. Por volta do ano 1200, Sauron veio entre os elfos numa bela forma usando o nome Anatar, que significa Senhor dos Presentes, mas com um plano obscuro para dominá-los. Ele ensinou-lhes conhecimentos secretos e, com seus conhecimentos de artesãos, uma guilda chamada de Gilhaeth e Myrdain, o povo dos fazedores de joias, criaram os Anéis de Poder, entre os quais estão inclusos os 7 e os 9. Os 7 são referentes aos 7 anéis dados aos 7 reis dos anões, e os 9 são os 9 anéis dados aos 9 reis dos homens. Mas Sauron tomou parte na criação desses anéis e guiou os elfos em sua manufatura. Entretanto, os 3 anéis élficos foram concebidos e feitos pelo elfo ferreiro Celebrimbor, sozinho. Sauron nunca tocou os 3 anéis élficos. Mas por que os anéis élficos de poder foram feitos? A razão está ligada ao pesar dos elfos pela passagem do tempo. Os elfos são imortais e estavam fadados a viver tanto quanto a Terra-média perdurasse. Mas com a passagem do tempo, a Terra se alterava, e os elfos viam muitas coisas que eram belas serem destruídas e perdidas pelos danos do mal. Sauron, como tentador, acordou o desejo do coração dos elfos de curar os ferimentos da terra e criar um paraíso deste lado do mar para se comparar a Valinor e ser seus governantes, enquanto lá em Valinor seriam apenas pessoas e abaixo dos Valar. Os anéis não foram feitos como instrumentos de guerra ou dominação. Eles não podiam criar raios ou tempestades de pedra, mas eles conferiam poderes de acordo com os do usuário. Um grande anel nas mãos de uma pessoa fraca e pequena não poderia ter efeitos como se estivesse com os sábios ou grandes. Agora falaremos especificamente sobre cada um dos 3 anéis élficos de poder que foram feitos. O primeiro deles é o Anel da Água, chamado de Nenya. É um anel azul. Ele tinha uma pedra branca, um diamante, e era feito de mithril. Sim, Nenya era feito de mithril e foi dado a Galadriel por Celebrimbor. Ele promove vida e crescimento. Coisas tocadas pelo seu poder prosperam e perduram, e não desvanecem. Com seus poderes, a senhora Galadriel construiu Lothlórien, a terra da Floresta Dourada, onde as folhas nunca caem e o inverno nunca chega. Galadriel também prospera e perdura, pois ela ainda aparenta ser muito jovem e bela, ainda que tenha, exploradores, quase 20.000 anos de idade. Isso mesmo, 20.000 anos de idade. E mesmo para um elfo, essa é uma idade considerável. Galadriel tem prazer na vida e nas coisas que crescem, em jardins, árvores e em belos lugares sombreados. O segundo anel élfico é o Anel do Fogo, chamado de Narya. É um anel vermelho, com uma pedra vermelha chamada Rubi. Este anel foi dado a Gandalf por Círdan dos Portos Cinzentos, que primeiramente o recebeu de Gil-galad, que havia recebido Narya e Vilha de Celebrimbor. Ele possui grande força, tanto para construir como para destruir. Narya se sobressai em arrojadas transformações físicas. Com ele, Círdan ergueu uma poderosa cidade em Mithlond,
e alguns dizem que a beleza e a perfeição das formas de seus barcos cisnes, pelo menos em parte, é devido ao anel Narya. E o terceiro e mais poderoso anel é o Anel do Ar, Vilya, o mais poderoso dos 3 anéis élficos, e ele tinha uma pedra azul, chamada de Safira. Era feito de ouro. Elrond tinha este anel, que lhe foi dado por Gil-galad, antes de morrer na Batalha da Última Aliança. É reconhecido como sendo o mais poderoso dos 3, e ainda assim, seu poder não é revelado em grandes trabalhos, tanto de construtor como de jardineiro. É dito que concede grande sabedoria, capacidade de julgamento e liderança para seu portador. Com Vilya, Gil-galad se tornou o alto rei de todos os Noldor da Terra-média, e com Vilya, Elrond tornou-se um poderoso entre os sábios na Terceira Era, e de Imladris, que na língua comum é chamada de Valfenda, tornou-se famoso por seus conselhos e pela liderança que oferecia de forma espontânea, mas indiscutível. Como foi dito, os elfos usaram os 3 anéis para criar ilhas de beleza eterna e guardá-las da passagem do tempo e do mal. Seus usos podem ser vistos em vários pontos. Vou citar 3 para vocês. Elrond usou o poder de seu anel, Vilya, para causar a enchente no rio Bruinen, quando os Nazgûl tentaram capturar Frodo. Galadriel usou o poder de seu anel, Nenya, para manter guarda em Lothlórien. Então, ninguém poderia entrar sem sua permissão. Gandalf usou o poder de seu anel, Narya, para acender os corações e espírito dos inimigos de Sauron para que realizassem grandes feitos. Mas o uso dos anéis élficos só se tornou possível após a derrota de Sauron na Segunda Era, quando seu anel foi tomado e presumidamente perdido. Se Sauron tivesse mantido um anel, então todos os trabalhos dos elfos e o uso de seus anéis estariam sujeitos à vontade maligna de Sauron. Espero que tenham gostado, exploradores. Deixe seu like, ative o sininho e se inscreva aqui no canal Explorando a Terra-média. Obrigado pela sua audiência e até a próxima!